Fabi? Bom, a gente aproveita, Sérgio, depois da sua fala, e vamos convidar para entrar na conversa o Gil Diniz, que é deputado, está por telefone, é um dos alvos também dos mandados de busca e apreensão do Supremo Tribunal Federal, conversando com a gente. Eu queria que você, Gil, por favor, falasse um pouquinho sobre como recebeu, né, essa operação hoje cedo e se já teve algum tipo de busca e apreensão em residência ou apreensão de computadores e celulares. Bom dia. Bom dia a todos, bom dia, Nelson, bom dia a todos que nos ouvem aqui. Na verdade, né, eu não fui alvo de busca e apreensão e também não fui alvo de intimação, nem nada. Eu fiquei sabendo via imprensa sobre a busca e apreensão no gabinete do deputado Douglas Garcia. Vim aqui para a Assembleia Legislativa, os policiais federais estavam aqui na casa. Ninguém me entregou sequer uma intimação, ninguém foi à minha casa, ninguém veio ao meu gabinete. E isso incluiria, né, eu vi muitos jornais aí, divulgando, o Alexandre de Moraes pode colocar como fake news. Eu entendo que é só um detalhe, um erro e tudo mais, mas a verdade não teve nada, né? E eu fiquei sabendo via imprensa que serei intimado. Nem a intimação ainda me entregaram. Como você avalia, de qualquer forma, não foi ainda, mas como você avalia esse tipo de investigação envolvendo o seu nome quando se trata de possível disseminação de fake news ou de ameaça, Gil? Olha, esse inquérito, né, ele é totalmente ilegal. Ele já começa com um vício na sua origem. Se o ministro Alexandre de Moraes ele é a vítima, como que ele pode investigar, como que ele pode processar, como que ele pode inquirir, como que ele pode condenar? Já começa tudo errado, tudo errado. Graças a Deus, né, nós estamos sendo aí, pelo menos que parece, investigados por supostas fake news. Não é por desvio de merenda aqui na Assembleia Legislativa, não é por causa da Bersa, né, milhões e milhões de reais do pagador de imposto, né, do Estado de São Paulo. É simplesmente por críticas ao STF e críticas que são legítimas. Eu estava ouvindo aqui a conversa, eu entendo que eu não posso falar por todo o povo brasileiro, mas 214.037 paulistas confiaram o mandato em mim. Então, eu acredito que pelo menos por parte desse, ou pela sua totalidade desses, eu posso falar e eu tenho que falar. E há uma centena de críticas ao STF, uma centena de críticas. Então, assim, hoje, eles tentam calar parlamentares eleitos pelo povo de São Paulo aqui, né, eu e o Douglas Garcia, mas amanhã pode ser a imprensa. Quando a imprensa ousar criticar alguma declaração do ministro, alguma decisão judicial do ministro, de algum ministro do STF, vai ser calado, os jornalistas vão ter aí busca e apreensão, vão ser intimidados como os parlamentares aqui eleitos pelo povo de São Paulo e outros, né, mais pelo país, que estão sendo aí nessa tentativa de silenciar esses parlamentares. Ô Gil, deputado, muito bom dia a você, obrigado pela sua participação aqui com a gente. A questão é a seguinte, parece que quando é para mim é bom, quando é para os outros é ruim. Quando é para mim é ruim, quando é para os outros é bom. O STF, ele agiu também da mesma forma com outros parlamentares em épocas diferentes, principalmente na Operação Lava Jato, e também foi muito criticado exatamente por aqueles parlamentares que estavam sendo, de certa forma, entre aspas, por eles dito, perseguidos. Você está se sentindo perseguido, ou o senhor está se sentindo perseguido nesse momento pelo STF, a ponto, ou todos os outros que estão recebendo esse mandado de busca e apreensão, estão se sentindo perseguidos pelo Supremo Tribunal Federal? Mas é que a equivalência é uma falsa equivalência, né? Olha só, a questão da Operação Lava Jato, o pessoal estava investigando milhões, bilhões de desvio de recurso público, estatais sendo saqueadas, um conluio aí de empreiteiras com parlamentares. No nosso caso, o que está sendo aí, entre aspas, investigado, são críticas na rede social, memes, ou que eles atribuem, entre aspas, fake news. É como eu estou falando aqui. Então, a mídia inteira hoje está dizendo que eu fui alvo, que eu sou alvo da Polícia Federal, sendo que eu não recebi uma única intimação para depor. A mídia está dizendo que eu fui alvo de busca e apreensão. E não é verdade, eu não vou sair processando todo mundo por conta disso. Pô, já estão me ligando aqui, meus familiares desesperados. Eu entendo que
que a mídia tem que noticiar. E é o nosso papel também criticar, falar pelos nossos eleitores, dar voz aos nossos eleitores. Então, nesse sentido, né, nós achamos sim que há uma tentativa de silenciar, não só os parlamentares, a imprensa também, porque é um recado para a imprensa, é um recado para a mídia. Olha, se nos criticarem, se criticarem as nossas decisões, vocês serão silenciados, serão intimados, terão aí os seus computadores apreendidos, seus celulares apreendidos, e isso não é correto. Então, assim, eu acho que a comparação, né, com esse outro inquérito, né, com a questão da Operação Lava Jato, eu acho que não cabe. Por quê? Porque ali tinha desvio de recurso público, bilhões e bilhões ali, empreiteiras junto com parlamentares, e no nosso caso é simplesmente o fato de nós emitirmos opinião, muitas vezes da tribuna da Assembleia Legislativa. Então, acho sim que é uma clara tentativa de cercear a nossa liberdade, né, de falar. E outra coisa, como eu falei no início, o vício na origem, o STF não pode, se o STF, o ministro, né, Alexandre de Moraes nesse caso, se passar como vítima, processar, tocar esse inquérito e depois vir aqui condenar. Não existe isso em país, em democracia nenhuma do mundo. E quem defende a democracia no Brasil não pode silenciar quanto a isso. Deputado Gil, bom dia. Eu queria fazer uma outra pergunta, que é o seguinte: a gente teve a informação de que os alvos primários dessa operação de hoje da Polícia Federal, determinada pelo Supremo Tribunal Federal, são assessores de vários parlamentares, porque a polícia já teria identificado que partiu de vários computadores de assessores, partiram mensagens contra o Supremo, mas não apenas de crítica, principalmente ameaças à instituição e a alguns ministros do Supremo. Então, que os alvos primários seriam assessores e que o Supremo queria também tomar o depoimento dos deputados para ver se esses assessores faziam ou emitiam, divulgavam essas informações a mando dos deputados. O senhor, em algum momento, pediu ou determinou a algum funcionário do seu gabinete que divulgasse alguma mensagem atacando e ameaçando o ministro do Supremo? Não, essa vai ser a pergunta que vai ser feita, né? Essa vai ser a pergunta que vai ser feita. Não, claro, mas olha, em nenhum momento, claro, nós emitimos a nossa opinião. Nós sempre e deixamos claro para quem quer que seja as nossas opiniões. Eu vou te dar um exemplo. Eu solicitei aqui, via requerimento de informação na Assembleia Legislativa, quais policiais militares fazem a escolta do ministro Alexandre de Moraes. Quantos carros da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo são utilizados na escolta do Alexandre de Moraes. Não é justo que o pagador de imposto de São Paulo pague pela segurança pessoal do Alexandre de Moraes, já que o STF tem essa estrutura. Eu fiz esse requerimento de informação. Ele pode se sentir, entre aspas, ameaçado por isso. Isso não é ameaça nenhuma. Estou à disposição da Polícia Federal, estava aqui na Assembleia, estou aqui na Assembleia, podem vir me entregar a intimação. Se eu puder, eu mesmo vou à sede da Polícia Federal aqui em São Paulo prestar qualquer tipo de esclarecimento. Mas, novamente, esse inquérito do Alexandre de Moraes é totalmente legal. E a própria imprensa amanhã vai ser vítima disso. Hoje, né, alguns acabam aplaudindo, por quê? Porque nós somos aliados do presidente Bolsonaro, sempre deixamos claros isso também, somos muito próximos a ele. Então, parte da imprensa acaba aplaudindo, né? Mas amanhã a vítima vai ser justamente a imprensa que nós queremos livre, que possa criticar, que possa noticiar, que possa falar dos desmandos, inclusive das autoridades políticas, né? E judiciárias também do país. Esse é o papel da mídia, e acho que a gente faz o nosso papel. Então, estou tranquilo quanto à questão da assessoria, a gente se coloca à disposição, mas é complicado num momento como esse ficar sabendo pela mídia que eu sou alvo, que eu vou ser alvo, que eu vou receber intimação e tudo mais, sendo que eles estavam do lado aqui, os policiais federais estavam ao lado do meu gabinete, estavam dentro da Assembleia Legislativa, meu endereço é público, aí se você jogar no Google, você vai achar o meu endereço, e não me entregaram absolutamente nada, e ficam aí divulgando aí, em várias emissoras e tudo mais, que o Gil Diniz, ele é alvo da Polícia Federal, como se criminosos nós fôssemos. E não somos. Estamos à disposição da Polícia Federal, do Judiciário, para qualquer tipo de esclarecimento. É isso que eu ia te perguntar, deputado, se quando essa intimação chegar oficialmente, se você vai entregar o celular ou se for pedido
documentos, computadores. Eu estou falando isso porque o ex-deputado federal Roberto Jefferson já declarou que não vai entregar o celular, por exemplo, resistindo a esse pedido. Quando isso se der oficialmente para você, você pretende colaborar com as investigações? Olha, nós somos legalistas, né? Inclusive, como eu falei, nós entendemos que esse inquérito é totalmente ilegal e irregular. Mas, assim, a gente se coloca à disposição, não tem problema. A Polícia Federal, ela cumpre o mandato. Ela vai até a residência, vem aqui até a Assembleia, ela cumpre o mandato. A gente não vai interferir, a gente não vai colocar ali, né, constranger os policiais de forma nenhuma. Quer meu celular? Pega. Quer meu computador? Pega. Não tem problema nenhum, não tem nada lá. Agora é duro, né? É duro que, enquanto aqui a gente está nesse processo de coronavírus, vários indícios de suspeita de desvio de vários contratos de respirador, avental e tudo mais, o foco, né, da justiça seja essa. Eu espero que a Polícia Federal seja muito bem utilizada para investigar esse outro tipo de irregularidade e não ficar aí a mando de juiz do Supremo Tribunal Federal para perseguir aí críticos, né, do juiz, das decisões, da atuação política que muitas vezes os juízes acabam fazendo. Deputado, a questão que eu vejo nesse momento e que está no bojo dessa solicitação, dessa determinação do ministro Alexandre de Moraes, são os ataques veementes feitos às autoridades públicas, entre elas o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. E me pareceu bem claro aqui que não há nenhuma associação com o presidente Jair Bolsonaro, pelo contrário. E essa investigação já vem há algum tempo transcorrendo, ela não foi iniciada hoje, ela já vem com depoimentos, com oitivas no Congresso Nacional, exatamente para tentar identificar onde estão esses pontos e que pessoas estariam produzindo isso. Porque as fake news, elas são tão nocivas, ou esses ataques às vezes são tão nocivos, como esses desvios. Obviamente que eles não têm a mesma força, mas eles são nocivos também, porque influenciam pessoas. Então, talvez essa ação que está sendo tomada agora seja exatamente para tentar coibir, de certa maneira, ou para sempre, o que vai ser muito difícil, a gente não acredita nisso, mas que essas ações continuem. O seu posicionamento, o nosso posicionamento como imprensa, ele sempre está aberto, obviamente. A liberdade de expressão e a liberdade de imprensa fazem parte de uma democracia, mas o que nós não podemos fazer em momento algum, deputado, é ataques veementes a pessoas, independentemente do cargo que ela ocupe. Não, o senhor tem toda a razão. Para isso nós já temos aí várias leis, né? Injúria, difamação, calúnia e uma série de outras. Quem se sentir prejudicado pode acionar os meios legais. Nós temos esses dispositivos. Agora não dá para aceitar que uma crítica ao ministro, uma crítica ao Congresso Nacional seja tida como ataque. Vou dar um exemplo a vocês. Um requerimento para eu ir depor, né, entre aspas, depor na comissão da fake news em Brasília foi aprovado. Nunca me chamaram. Estou aguardando aqui para prestar os esclarecimentos. Quero ir lá. Faço questão de ir na CPI da fake news, prestar qualquer tipo de esclarecimento. Aprovaram o requerimento, nunca me chamaram. Por que não me chamaram? É como o senhor falou agora. Essa investigação, que, repito, totalmente legal. Qualquer jurista aí, qualquer estudante de primeiro-anista de direito sabe que essa investigação é totalmente irregular. Poxa, por que já não me intimaram, já não me chamaram? Tem todos os meus endereços, sou deputado na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, estou todo dia na Leste e eu fico sabendo pela mídia. A gente sabe por que isso. É um processo político aí para ficar fritando a gente, não só na rede social, mas em toda a mídia, para tentar passarmos por criminosos que não somos. Agora, somos deputados eleitos, vamos sim emitir a nossa opinião, vamos representar esse povo e olha, o povo está sendo perseguido também. Teve muito tuiteiro hoje que teve aí o seu celular apreendido, o seu computador apreendido, simplesmente por emitir opinião. Meu Deus do céu, estou entrando na casa de pessoas comuns, de trabalhadores, para fazer busca e apreensão porque está dando tuitada. Pelo amor de Deus, a gente não pode achar que isso é natural. Não pode. O STF está lá para julgar as questões constitucionais. Pelo amor de Deus, a gente tem primeira instância, tem segunda instância. A gente não pode aceitar isso. Quem se diz democrata, quem defende o Estado Democrático de Direito, tem que repudiar essa atitude do STF. Inquérito totalmente legal. E a gente vai estar aqui, sim,
defendendo a liberdade de imprensa, a liberdade de opinião. É lógico, quem se sentir ofendido, vai lá, tome os meios legais, seja de que lado for, seja da direita, da esquerda, do centro, de cima, de baixo, não tem problema nenhum. Agora, a gente não pode aceitar com naturalidade esse tipo de inquérito que é totalmente legal, seja à direita, seja para a esquerda. Deputado Diniz, gostaria de agradecer ao senhor esse espaço.